Estamos de volta com o Direto do Plenário, já na expectativa, a qualquer momento será iniciada a continuação da sessão plenária da tarde de hoje, segunda parte, portanto, da sessão desta quinta-feira, a continuação do julgamento do recurso extraordinário 1.010.606, relatoria do ministro Dias Toffoli. Como vimos, é o quarto dia de julgamento dessa questão que trata do chamado direito ao esquecimento. Como vimos, até agora, o entendimento, seguindo o voto do relator ministro Dias Toffoli, de que esse direito ao esquecimento não está configurado dentro da legislação, dentro da Constituição brasileira. E, nesse sentido, vamos ter a continuação agora, faltando o voto do ministro Marco Aurélio e do ministro Luiz Fux. Ministros, retomando os trabalhos, passo a palavra à Sua Excelência, o ministro Marco Aurélio, para o seu voto. Não estive presente nas sessões de 3 e 4 do corrente mês. E não estive presente justificadamente, já que me submeti ante acidente doméstico, diga-se, para não se imaginar alguma doença, submeti-me a uma cirurgia para a recomposição do ombro, dos ligamentos do ombro, mas me declaro habilitado a votar neste caso. E lembraria, não sei se participou desse seminário, o ministro Luiz Roberto Barroso, que fizemos no Instituto de Altos Estudos do UniCeub um seminário versando esse tema, ou seja, o direito ao esquecimento. A ação foi ajuizada, buscando-se indenização. E devemos assentar de início uma premissa. Indenização pressupõe a prática de ato ilícito. É o que decorre do inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, no que revela invioláveis a intimidade e a privacidade. Nós vivemos ares democráticos. Daí, a meu ver, o insucesso do pleito nesta ação no juízo e no órgão revisor, no Tribunal de Justiça. Insucesso considerado o disposto no artigo 220 da Constituição Federal, inserido em um capítulo importantíssimo que sinaliza a preservação de direitos fundamentais, o capítulo Comunicação Social. O que nos vem desse artigo, que a manifestação do pensamento, a criação e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. O que houve? Em programa televisivo, programa que não costumo, ante a sobrecarga de processo, mesmo acompanhar, Linha Direta Justiça, retratou-se o lamentável episódio da década de 50, em que houve a morte de Aida Cury, e retratou-se, evidentemente, de forma jornalística, talvez ressaltando determinados aspectos ligados à espécie. Disse a ministra Carmen Lúcia que o Brasil deve contar com memória. E deve contar com memória considerados fatos positivos e negativos. Não apenas aquilo que agrade, em termos de visualização, a sociedade. E foi o que ocorreu nesse programa. Não cabe, em uma situação como essa, em que simplesmente
se observou o direito de informar e de informar as novas gerações, não cabe simplesmente passar a borracha e partir-se para um verdadeiro obscurantismo, partir-se para um retrocesso em termos de ares democráticos. Tenho até mesmo ressaltado em pronunciamentos, sei que essa ótica talvez não mereça o endosso da maioria dos colegas, que o sigilo, uma vez quebrado na origem, chegando a matéria ao veículo de comunicação, ele não prevalece, porque o veículo de comunicação tem o dever de retratar o que ocorrido, o que verificado, o fato que lhe chegou às mãos. Desprovejo o recurso interposto, entendendo que as duas decisões proferidas, repito, pelo juiz e pelo órgão revisor, não merecem censura em termos da conclusão de que não houve um ato ilícito. Não vamos rever aqui no julgamento de recurso extraordinário os fatos. Não vamos reanalisar esse programa para fora da moldura do acordo impugnado, mediante extraordinário, chegar ao acolhimento do pleito formalizado nas razões do extraordinário. Desprovejo o recurso. Agradeço mais uma vez esse poder de síntese do ministro Marco Aurélio. Sua Excelência efetivamente não esteve presente, mas em razão de um acidente doméstico que fiz questão de, primeira hora que tomei conhecimento, enviar um telegrama pelo pronto restabelecimento de Vossa Excelência. Eu também, ministro Marco Aurélio, em razão da abertura do ano legislativo, eu não assisti às sustentações orais. Mas eu também, mais ou menos na mesma condição de Vossa Excelência, procurei me inteirar do feito. E tive até a boa vontade de alguns servidores que me sintetizaram as razões aqui expostas. Então, devo também ressaltar que a posição do presidente, num momento como esse, numa questão polêmica, é realmente uma situação mais confortável do que a dos demais colegas, porque eu já pude ouvir todas as teses aqui sustentadas, sem prejuízo de ter me inteirado das sustentações orais brilhantes que foram aqui feitas pelos eminentes professores de direito e que, com algum deles, eu tenho até convivência na comunidade acadêmica da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Queria parabenizá-los pelas sustentações que foram aqui proferidas. Mas não poderia deixar de saudar o eminente ministro, meu estimado amigo Dias Toffoli, pela profundidade do voto que trouxe em relação a um tema tão instigante como vai ser o tema relativo ao direito ao esquecimento. Seu voto foi realmente um voto primoroso, depois tive a oportunidade de ler. E também, até por uma questão de justiça com o meu sentimento, eu li e reli tudo quanto aqui se apresentou como pareceres dos próprios expositores, advogados. Eu li, reli, transli, mas eu confesso que ontem, depois do voto do ministro Nunes Marques, que eu considerei uma pérola de voto, eu voltei a rever todos os aspectos da causa. Fiquei muito impressionado com todos os argumentos trazidos pelo ministro Nunes Marques também. Então, nós temos aqui argumentos profundos do ministro Dias Toffoli, que esgotou o tema, e os argumentos que foram trazidos numa divergência hercúlea
do ministro Nunes Marques, que trouxe também argumentos bastante contundentes que caracterizam a dificuldade da nossa tarefa de julgar. Bom, feitas essas homenagens justas, eu gostaria de destacar o fato em si. Eu sou do Estado do Rio de Janeiro e esse fato passou a compor a história de Copacabana, porque no dia 14 de julho de 1958, aproximadamente às 9 horas, no edifício Rio Nobre, na Avenida Atlântica, Copacabana, a jovem Aida Cury, então com 18 anos de idade, sofreu abuso sexual por parte de 2 rapazes auxiliados por um porteiro. As condenações foram pífias. O porteiro sumiu, um dos partícipes era menor e o outro sofreu uma condenação absolutamente incompatível com a gravidade do fato. Mas a verdade é que esse fato tomou conta do cenário nacional como um fato relevantíssimo no tocante à criminalidade contra a mulher, o abuso sexual contra a mulher, o assédio contra a mulher, de tal sorte que, na minha juventude, convidado para realizar um júri simulado, eu procurei ler uma das obras magníficas denominadas Defesas Penais, do advogado Romero Neto, que funcionou exatamente nesse caso. Então, vejam os senhores, o fato adquiriu uma relevância tão notória que passou a constar de inúmeros livros, inclusive para a instrução acadêmica e pedagógica dos alunos de direito. Essa é uma questão que, no meu modo de ver, cria um distinguishing, porque há fatos que são notórios e importantes para a história de um país e há fatos que são irrelevantes. Então, por exemplo, se, eventualmente, hoje, um grande empresário foi morador de rua, utilizou-se de drogas, e ele pretende que seja reconhecido como grande empresário, é um indiferente público e social relembrar que ele foi um morador de rua e cheirou cola. Isso só traria, digamos assim, uma imagem que o denegriria perante a comunidade dos empresários que ele passou a participar. Mas esse caso aí da Cury, não. Esse caso aí da Cury assumiu uma relevância histórica. E uma relevância tão histórica que passou a constar de inúmeros livros. E o que me traz mais vivo à memória é esse livro do saudoso advogado Romero Neto, Defesas Penais. Sem prejuízo e pedindo vênia às opiniões em contrário, só no tocante à questão científica e acadêmica, eu gostaria de apenas relembrar, porque, evidentemente, que os colegas têm isso muito aceso na memória, que, após os estudos seminais do professor Ronald Dworkin sobre Freedom's Law, e depois, digamos assim, aprimorado pelo professor Alexia, como queiram, o ordenamento jurídico passou a ser composto por normas subdividindo-se em princípios e regras, onde a regra constitucional não incide o princípio, mas, na lacuna, os princípios constitucionais que hoje integram o ordenamento jurídico e que têm força, digamos assim, normativa, eles são aplicáveis. Com relação a esse aspecto, é só uma de natureza acadêmica, eu gostaria de destacar que a própria Constituição, após a previsão de todos os direitos fundamentais, ela expõe que os direitos e garantias expressos nesta Constituição
não excluem outros, ou seja, não excluem outros direitos e garantias decorrentes do regime e dos princípios adotados pela Constituição. Então, no meu modo de ver, é, com a devida vênia, inegável, que o direito ao esquecimento ele é uma decorrência lógica da tutela da dignidade da pessoa humana. Se ele vai ser aplicado num caso ou no outro, isso é outra questão. Mas o direito ao esquecimento está enraizado no núcleo essencial de tutela da pessoa humana. E eu entendo, inclusive, sob esse âmbito da dignidade da pessoa humana, que se, por exemplo, Ronaldo, Cássio e o porteiro que participaram desse evento fossem autores desta ação, evidentemente que eles não teriam direito ao esquecimento, porque essa tutela da suposta dignidade estaria sendo invocada, do meu modo de ver, de forma absolutamente equivocada. Mas o direito ao esquecimento, ele pode vir a ser aplicado em casos outros. Verifique, por exemplo, o seguinte, aqui vários colegas citaram o exemplo do julgamento do Tribunal Europeu, citaram o exemplo do julgamento do caso Lebar. Esses casos citados são casos que visam proteger e garantir a ressocialização dessas pessoas. São casos que visam a ressocialização dessas pessoas. Não são casos em que se apagou da memória, são casos em que se atendeu, numa ponderação de interesses, o interesse prevalente da ressocialização do soldado que foi acusado de matar outros soldados alemães, e outros casos em que uma pessoa, por exemplo, desse caso do Tribunal Europeu, o cidadão sofrera uma execução, sofrera arresto de bens. Qual é o interesse público? Qual é o interesse social em se divulgar isso? Para quê? Então, aí sim aplica-se, no meu modo de ver, de forma escorreita, que foi o que aplicou o Tribunal Europeu e o Tribunal Alemão, a tutela, a possibilidade de ressocialização da pessoa como consectário do princípio da tutela da dignidade da pessoa humana. Então, no meu modo de ver, sob determinado ângulo, é sim possível que haja, digamos assim, um direito consectário da dignidade da pessoa humana que cognominou-se, não sei se o melhor nome, mas achei interessante porque hoje nós falamos em direito à busca da felicidade. Por que não dizer que há um direito ao esquecimento, como uma forma de não gerar infelicidade? Eu confesso que não tenho muitas razões críticas em relação ao nome iuris que se deu ao direito ao esquecimento. Por outro lado, eu anoto aqui, por tudo que ouvi, daí é uma facilidade que eu pude anotar dos votos de todos os colegas, que, comparando o fato do arresto de bens de um cidadão devedor, que constava ainda no noticiário e nas buscas digitais, e o crime cometido contra Aida Cury, são fatos completamente diferentes. Não interessa a história do Brasil saber quem são os devedores do Brasil que tiveram bens arrestados. Agora, interessa a história do Brasil, inclusive sob o ângulo pedagógico, como destacou o ministro Dias Toffoli, esse episódio de feminicídio demonstrando a cultura brasileira sobre o tratamento do homem em relação à mulher. Nós assistimos recentemente que, no caso da pandemia, aumentou muitíssimo o número de feminicídios. Então, esse caso, além de histórico,
é um caso pedagógico, é um caso que se encaixa no direito que a população tem de conhecer fatos históricos, fatos célebres, no caso aqui, crimes célebres, que são retratados diuturnamente. E o problema da contemporaneidade é um problema que não nos deve iludir, porque, na verdade, o valor da reportagem está exatamente no resgate histórico desse crime, para, com efeito pedagógico, demonstrar que o Brasil caminha a passos largos para eliminar esses fatos e esses episódios, e também com caráter didático. Esse caso consta de livros de direito, consta de livros de sociologia, consta de livros de história, de livros de antropologia. Quem quiser resgatar esse caso, pode ir à Biblioteca Nacional. Há livros, jornais e revistas que ainda mantêm viva a história desse lamentável caso da Aida Cury. Vários dos eminentes colegas destacaram realmente aqui nós estamos em caso típico de ponderação de interesses, de ponderação de valores, o direito ao esquecimento e o acesso integral e livre à informação, que, digamos assim, é um dos pilares da democracia. Um dos pilares da democracia, um dos pilares do regime republicano, máximo numa época em que nós estamos lutando contra as fake news. Então, a informação é exatamente um instrumento muito eficiente no combate às notícias falsas. Então, evidentemente que na ponderação entre o direito ao esquecimento de um fato importantíssimo para a realidade social brasileira e o direito à informação, como agora o ministro Marco Aurélio destacou no seu voto, há de gozar do que se denomina no sistema anglo-saxônico de preferred position, o direito à informação, o direito à liberdade de pensamento, o direito à liberdade de imprensa, que são valores que superam exatamente o direito ao esquecimento nesse caso concreto. Nesse caso concreto, é importante que se tenha conhecimento que na história da criminologia brasileira, não só para os estudantes de direito penal, para os estudantes de direito, mas para os estudantes de diversas ciências, que no Brasil houve, há 50 anos atrás, um caso de feminicídio muito grave. E até por justiça é preciso dizer que as violências físicas foram muito maiores, porque não se consumou o ato sexual. A Aida Cury morreu estatelada numa calçada, casta e virgem. Então, na verdade, a punição se deu pela violência física praticada contra ela, constatada nos autos, e por ela ter sido, evidentemente, jogada da janela para não denunciar digamos assim, esse conluio criminoso travado entre aqueles jovens e o porteiro do prédio. Então, encontra-se, efetivamente, em toda a doutrina, e aqui foi muito bem explorada essa questão, foi trazida no voto do ministro Nunes Marques, mas eu li as sustentações orais dos eminentes professores que aqui estão e que se dedicam ao tema. O professor Anderson Schreiber digamos assim, é um especialista nesse tema. Eu procurei ler todas as sustentações e eu verifico que hoje é inegável que a doutrina consagra o direito ao esquecimento e no caminhar dos anos nós vamos chegar a essa conclusão de que esse direito ele é decorrente do princípio
da dignidade da pessoa humana, que hoje ilumina o universo jurídico e é o centro de gravidade do direito. Só que aqui nós estamos diante de confronto entre valores constitucionais. E nesse confronto dos valores constitucionais, evidentemente que eles não são antinômicos, mas é preciso, nessa ponderação de valores à luz dos critérios constitucionais, eleger um deles para prevalecer no caso concreto. E eu anoto, inclusive, aqui, pelo que ouvi dos votos, fui anotando, que o próprio marco legal da internet, ele traz um dispositivo regulando todo o acesso ao meio digital, e nós vamos chegar a um ponto da justiça 100% digital, em que se assegura exatamente o resgate histórico de casos que ocorreram no nosso país. Há uma redação que eu anotei, que é muito interessante, que está no artigo 2º, reiterado nos artigos 3º e 4º do Marco Civil da Internet. A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamento o respeito à liberdade de expressão. E quando nós falamos em liberdade de expressão, a fortiori nós estamos falando em liberdade de imprensa e nós estamos também falando em interdição à censura, como bem destacou o ministro Alexandre de Moraes na abertura do seu voto. É uma interdição à censura. Ora, há fatos que são efêmeros, mas há fatos que são históricos. Há crimes célebres que passam a integrar a cultura enciclopédica de um país. E como aqui muito bem destacado pelo ministro Dias Toffoli, é preciso que determinados fatos não sejam obstados na sua divulgação em nome do direito ao esquecimento. E não quero cometer aqui uma irritualidade, eu não me lembro qual foi o eminente colega que citou, mas o direito ao esquecimento foi muito bem destacado pelo professor Elie Wiesel, quando recebeu o Prêmio Nobel da Paz, quando afirmou no seu discurso de premiação que o Holocausto só ocorreu por força do direito, não do direito de esquecimento, mas por força do esquecimento, por força da indiferença. Daí ter denominado o seu discurso de os perigos da indiferença. Então, o direito ao esquecimento pode conduzir à indiferença de um caso extremamente relevante, mercê de ter de compor a história de um país. Eu chego mesmo a afirmar que esse fato já assumiu o domínio público. Ora, se esse fato assumiu o domínio público, como assumiu? Está em livros, revistas, jornais, livros didáticos, livros práticos de direito. Se efetivamente esse fato notório já está sob o domínio público, como é que nós vamos conciliar um fato que está no domínio público, vedando a sua veiculação, se a Constituição Federal dos Direitos Fundamentais ela é textual, no sentido que é uma garantia individual o acesso à informação, e o artigo 220, quando trata da comunicação social, a Constituição Federal é clara. Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de informação jornalística. O que era o Linha Direta? O Linha Direta era um programa de cunho jornalístico.
agora, recentemente, a Netflix lançou um documentário dos crimes mais famosos cometidos no estado de São Paulo e que foram apurados com eficiência pela polícia de São Paulo, exatamente numa época, se não me engano, alguns deles em que o ministro Alexandre Moraes era secretário de Segurança. E eu cheguei a ligar para Sua Excelência, porque a nossa vida, às vezes, nos impõe uma reclusão e um grande momento de usufruir dessa reclusão é assistindo essas séries que hoje são veiculadas. Uma das grandes séries hoje é exatamente os maiores crimes ocorridos e a apuração da polícia, que eu cheguei mesmo a ligar para o ministro Alexandre Moraes para me mostrar entusiasta da atividade policial, com a perfeição que ela alcançou hoje para descortinar crimes que antigamente não eram descobertos. Então, digamos assim, parafraseando o ministro Edson Fachin, nós estamos aqui numa ponderação de valores. E nessa ponderação de valores, em razão da liberdade de imprensa, da liberdade de informação, gozar de uma posição preferencial no ordenamento constitucional brasileiro, eu não vejo como se possa interditar a veiculação desse fato, por mais dramático que tenha sido para a família. Acredito que 50 anos depois, a rememoração desse fato não é mais dramática do que a que ocorreu contemporaneamente a esse fato. Quer dizer, em data próxima, em meses, em anos próximos a esse bárbaro assassinato de Aida Cury. De sorte que, concluindo e pedindo vênia aos colegas, porque a presidência deve ser minimalista também nos seus votos, principalmente quando vogal, eu procurei sintetizar a minha compreensão consoante o voto de todos os colegas, inclusive à luz também da divergência que foi aberta pelo ministro Nunes Marques, com um voto belíssimo. Eu cheguei à conclusão que o direito ao esquecimento ele não pode reescrever o passado e nem obstaculizar o acesso à memória, o direito de informação e a liberdade de imprensa, porque esse é o estágio atual da jurisprudência da Suprema Corte, principalmente depois do memorável acordo da ministra Carmen Lúcia com relação às biografias não autorizadas, quando Vossa Excelência usou uma expressão coloquial muito interessante sobre o cala-boca, que não existe mais, e esse estágio atual a que chegou a jurisprudência da Suprema Corte é um estágio que não pode retroceder, porque é um estágio em que hoje são concedidas as liberdades públicas que, na época da minha juventude, eram suprimidas do povo brasileiro. Então, com essa abordagem mais genérica, mas me valendo do voto de cada um dos eminentes colegas e também, de certa forma, estando de acordo com aqueles que sustentam o direito ao esquecimento, em determinados casos, não em fatos que viraram casos célebres na história do Brasil, eu peço vênia à divergência que já foi aqui, por mim, destacada, para acompanhar a maioria no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário nos termos do erudito e magnífico voto de Sua Excelência, o ministro Dias Toffoli, relator desse recurso extraordinário 1010-606, é como voto.
Agora, ministro Toffoli, Vossa Excelência, como se trata do tema 786 da repercussão geral, pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência trouxe, digamos assim, uma tese para ser submetida ao plenário. Sim, senhor presidente, cumprimentando todos os eminentes colegas, já vai longe quando eu terminei a minha fala ainda a semana passada, mas dizer da minha honra e agradecimento pelas menções feitas por todos ao meu voto e também cumprimentar todos os votos, e especialmente os votos divergentes, que sempre reafirmam a necessidade do olhar plural e do debate enriquecedor sobre um tema tão importante. Senhor presidente, já na semana passada eu fiz ler a tese e passar aos colegas. A proposta de tese que eu apresentei e ratifico, ou seja, reafirmo no momento atual, é a seguinte: é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos, ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais, especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral, e as expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e civil. Essa é a proposta de tese, com 2 parágrafos que acabei de ler, senhor presidente. Perdão. Então, inclusive, Vossa Excelência fez distribuir essa síntese da tese e eu pergunto ao egrégio plenário se há algumas observações em relação à tese. Senhor presidente. Pois não. Com a palavra, Sua Excelência, o ministro Edson Fachin. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, os eminentes pares, o eminente ministro Dias Toffoli, relator, gostaria apenas de registrar, nesse momento da discussão e votação da tese, que, em linha geral, eu tenho mesmo vencido, acompanhado a tese quando entendo que a tese espelha a percepção majoritária do plenário. No caso presente, com a devida vênia, há uma miríade de fundamentos distintos nos votos. Se nós revermos as diversas fundamentações, como o voto de Vossa Excelência, que também eruditamente vem de proferir, no qual não se nega a existência do direito ao esquecimento, há uma miríade de posições e, por esta razão, peço toda a vênia, eminente ministro relator, para, neste caso, não subscrever a tese proposta. É como voto quanto à tese. Muito obrigado, ministro Luiz Edson Fachin. Ministro Dias Toffoli, eu sempre verifiquei que Vossa Excelência é sensível às opiniões e não se opõe a alguns ajustes, mas como o caso é muito complexo, realmente, para Vossa Excelência ter agora a memória de tudo quanto foi aqui inserido nos votos dos colegas, para sintetizar a sua tese, pode ser talvez um pouco complexo nós ficarmos discutindo essa questão. Eu, por exemplo, acompanhei Vossa Excelência, mas entendi que há o direito ao esquecimento, ressalvados os fatos que adquirem relevância histórica. Então, por exemplo, não é qualquer fato que pode se eventualmente publicar. Se, por exemplo, uma pessoa contraiu uma doença, que é algo que está encartado na privacidade daquela pessoa, e que esse fato não tem relevância social nem política, não precisa ser divulgado, a síntese de Vossa Excelência, ela não contempla essa exceção, porque não é abuso, não haverá excesso. Há uma realidade, a pessoa está doente. Mas até que ponto o direito à reserva, o direito à privacidade
viabiliza que se divulgue que uma determinada pessoa está doente. Isso não vai ter nenhuma repercussão. Então, eu sugeriria, Vossa Excelência é o relator, o senhor do processo. Eu talvez... Senhor presidente, eu acompanhei os votos dos colegas e o meu entendimento pelos votos dos colegas é que há 6 votos claros no sentido da não existência do direito ao esquecimento. E de não previsão, seja na Constituição, seja na legislação. As exceções, o segundo parágrafo deixa bem claro, que é aquilo que já é previsto na Constituição e nas leis decorrentes do direito da personalidade em geral, proteção à honra, à imagem, à privacidade. E isso será verificado caso a caso. Perfeito. Eu acho que seria muito importante, depois de 4 sessões de debates, que nós encerrássemos hoje com a tese. Ainda temos meia hora de sessão. Eu ratifico a tese formulada, eu mantenho ela na íntegra como apresentada. Sim. E eu sugeriria que Vossa Excelência... É evidente que sempre algum colega pode divergir, como já o fez o ministro Edson Fachin, pode até pedir vista do processo para analisar a tese, mas eu sou contrário à ideia de suspensão para discussão posterior. A tese minha está apresentada, eu sugeriria a Vossa Excelência colher individualmente os votos, diante da divergência já aparecida com a posição do ministro Luiz Edson Fachin. Pois não. Ratifico a tese. Pois não. Obrigado ao ministro Dias Toffoli. Nós vamos submeter a sua tese. Eu gostaria de conceder a palavra a alguns colegas que pediram para se pronunciar. Ministro Alexandre Moraes, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? O ministro Marco Aurélio pediu antes, presidente. Pois não. Desculpe, o ministro Marco Aurélio não tinha atentado. Só o som, ministro Marco Aurélio, o som. Presidente. Pois não. Penso que o caso não é propício à edição de tese. E a proposta formulada pelo relator, ela contempla mais exceções do que regras. Por isso é que penso que não cabe a edição de tese. Acompanho, no particular, o voto proferido pelo ministro Edson Fachin. Pois não. Eu, então, vou... Ministro Alexandre Moraes, Vossa Excelência. Presidente, aqui eu quero me colocar ao lado do que disse o ministro Dias Toffoli. Nós discutimos 4 sessões, efetivamente, 2 questões importantes. Se existe ou não direito ao esquecimento de forma abstrata, e os votos, pelo menos até que a maioria dos votos, afastou a existência do direito ao esquecimento. E o segundo ponto, inclusive, é que Vossa Excelência concordou agora, o segundo ponto é que, mediante a ausência de interesse público, mediante ausência de informações atualizadas, mediante degradação, mediante informações falsas, existe a possibilidade de se retirar um programa do ar, existe a possibilidade de se retirar uma matéria, nunca censurar previamente. Então, com todo respeito às posições encontradas, chegarmos agora sem uma edição de tese em relação ao direito ao esquecimento, na verdade, seria afastar a repercussão geral e julgar só esse caso específico. Não é não. O ministro Marco Aurélio pede a palavra. Presidente, eu concordo com a tese, desde que seja realmente uma tese, considerado o que é apreciado. Qual foi a conclusão do plenário? Não se harmoniza com a ordem jurídica o direito ao esquecimento. E vamos parar, então, aqui. Fico nessa tese. E, evidentemente, Exato. Casos futuros serão apreciados em processo subjetivo. E aí são pesadas as questões envolvidas. Penso que o Supremo bateu o martelo nesse sentido, de que não se harmoniza com a Constituição Federal o direito ao esquecimento.
Se a tese for essa, eu sufrago a proposta. Ministro Gestoffoli, Vossa Excelência quer ter a palavra? Presidente, sem embargo de eventualmente vir a alterar, mas como muitos colegas ao longo dos seus votos se manifestaram, inclusive sobre a tese que eu já havia proposta, eu aguardaria até o final para ver como é que fica a posição. Vossa Excelência tem razão, eu vou colher os votos. Então, colho o voto do ministro Nunes Marques. Como Vossa Excelência se posiciona em relação à tese? De acordo com a tese proposta pelo relator, senhor presidente. Como se posiciona o ministro Alexandre Moraes, já se posicionou. De acordo com a tese do relator. Com a tese. Mas entendendo também que, subsidiariamente, a tese do ministro Marco Aurélio contempla o mais importante que foi discutido, mas acompanha o relator. Ministro Luiz Edson Fachin já se pronunciou em não chancelar a tese. Agora, o ministro Barroso está impedido, né? Eu acho que o impedimento também, né, ministro Barroso, alcança a questão da fixação da tese, ou Vossa Excelência tem uma outra percepção? Presidente, você está se dirigindo a mim, não, né? Não, a mim. Roberto Barroso. Não, ao final da votação, presidente, antes da proclamação, eu pediria o uso da palavra Vossa Excelência, mas não nesse momento. Tá bom. Ministra Rosa Weber. Senhor presidente, eu estou de acordo com a tese proposta pelo ministro Dias Toffoli, porque ele, nela, enuncia a incompatibilidade com a Constituição da ideia de um direito ao esquecimento. E logo após, ele explicita, e esse foi um traço marcante do voto de Sua Excelência, o que está sendo aqui, no caso, julgado, entendido como direito ao esquecimento, ou seja, como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social, analógicos ou digitais. Depois, ressalva a hipótese de excessos. Então, com todas as vênias, embora também, digamos assim, me posicionando favoravelmente à tese do ministro Marco Aurélio, eu acompanho, em função do meu voto, a tese proposta pelo eminente relator. Ministra Carmen Lúcia, como Vossa Excelência se posiciona em relação à tese? Acompanho o ministro relator, presidente. Ministro Ricardo Lewandowski, como se posiciona? Ministro Lewandowski, o som. Pois não. Senhor presidente, a tese enunciada pelo ministro Dias Toffoli reflete aquilo que se contém no meu voto. E observo o seguinte, presidente, que o ministro Dias Toffoli, ele não está dizendo que não existe um direito ao esquecimento. Ele existe em tese. Ele diz que o direito ao esquecimento, entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos ilicitamente obtidos e publicados em meios de comunicação, isto é contrário à Constituição. Este pensamento, senhor presidente, está contido no meu voto, assim como a exceção que o ministro Toffoli, então, agora apresenta em sua tese no que diz respeito ao abuso da liberdade de expressão e de informação. Portanto, eu acompanho a tese agora enunciada pelo ministro Dias Toffoli sem qualquer restrição. Ministro Gilmar Mendes, como Vossa Excelência se posiciona em relação à tese? Está sem som, ministro Gilmar. Presidente, eu acompanho o eminente relator. Apresentei divergência em relação à sua posição, mas entendo que isso traduz o que foi decidido. Ministro Marco Aurélio pede a palavra. Presidente, ante as ressalvas contidas na proposta, nós desconhecemos um dado importantíssimo. A imprensa não pode comer barriga. A imprensa
não é órgão investigativo para saber se o dado que lhe chega é um dado verídico ou não. E não cabe mitigar e admitir o direito ao esquecimento a partir do fato de se veicular algo que posteriormente se mostra ilícito. A imprensa, ela tem, como eu disse, a partir do disposto no artigo 220 da Constituição Federal, o direito, dever de informar, de estampar o que lhe haja chegado. Não cabe colocar uma verdadeira espada de Damocles sobre a cabeça da imprensa, somente placitando o que ela tiver investigado e concluído, se mostrar, como está na proposta, verídico ou ter obtido licitamente a matéria. Vou repetir, se a imprensa for compelida a isso, ela não informa a sociedade brasileira, porque ela vai ter que parar, ela vai chegar a um stand-by para contratar investigadores e aí ter um laudo a respeito do fato que lhe chegou. Eu creio que nós temos que parar apenas na tese. O que se buscou, a rigor, considerada inicial, foi o reconhecimento do direito a esquecer-se o episódio, o lamentável episódio. E a tese, ou bem, ela pacifica a matéria ou não pacifica? Ela não pode ser editada para confundir ainda mais o que se tem no cenário. Por isso, entendo que, ou bem, nós ficamos na primeira parte da proposta, revelando que é incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, ou não editamos tese, porque a tese não refletirá propriamente uma tese, mas dados relativos aos votos proferidos, dados concretos. E não é isso que se objetiva quando se pensa na edição de uma tese. A tese enunciada pelo Supremo visa pacificar a matéria. E como ela está redigida, não pacifica matéria alguma. E foi o que eu disse, as exceções são em maior número do que se mostrou, o que se entende como regra, do que a síntese em si do julgamento. Abstratamente, a tese é única. Não há o direito ao esquecimento. Agora, evidentemente, caso a caso se apreciará a situação e se decidirá a respeito. Penso, repito, que o caso não é propício a descer-se a minúcias na edição da tese. E se tem como tese propriamente dita apenas essa visão. Não se harmoniza com a ordem jurídica, com a Constituição Federal de 1988, o direito ao esquecimento. E paro aqui. Ministro, mas agora, então, cabe a mim. Não obstante eu tenha consagrado, vou fazer juntada de voto. Está sem som, presidente. Não, só para eu concluir aqui, depois eu vou lhe dar a palavra antes de proclamar. Não foi isso? Antes de proclamar. Isso. Tá sem som. Vossa Excelência está me dando a palavra? Não, estou me dando a palavra. Ah, ok. Então, malgrado eu tenha consagrado e tenho enxergado o direito ao esquecimento em razão da decorrência dos princípios consagrados constitucionalmente, vou fazer juntada de voto. Eu entendo que o presidente está aqui para somar e não para dividir. Então, eu me curvo à colegialidade e vou
também chancelar a tese do ministro Dias Toffoli, que, com essas abordagens que foram feitas, também não deixa ao desabrigo a possibilidade de se rediscutir, num caso específico, sem relevância social e interesse público, o direito ao esquecimento. Então, eu também vou chancelar a tese do ministro Dias Toffoli, em nome da colegialidade. E, então, agora passo a palavra ao ministro Luiz Roberto Barroso. Presidente, boa noite a todos os colegas. Apenas para explicitar, eu não participei do julgamento por motivo de foro íntimo, por ter atuado na defesa da ré aqui recorrida em situação análoga a essa que está sendo aqui debatida. E, portanto, embora não houvesse impedimento legal, eu tinha um certo desconforto pessoal de atuar em um caso em que se estaria discutindo a mesma tese que eu, como advogado, defendera para a mesma parte. Eu, no entanto, não gostaria de deixar de fazer duas observações. A primeira é que o plenário do Supremo entendeu que, no caso de ações diretas de inconstitucionalidade, não haveria nenhum tipo de suspeição e impedimento, uma posição firmada pelo plenário, e eu penso que na votação de teses de repercussão geral, ou seja, depois de julgado o caso, eu acho que se aplica a mesma lógica, embora não haja precedente como haja em relação à ADI. Ainda assim, presidente, eu circunstancialmente, porque não é necessário, eu não vou participar da votação da tese. Mas não gostaria de deixar de dizer que concordo com ela plenamente e que louvo o memorável voto do ministro José Antônio Dias Toffoli, que acho que equacionou com grande erudição, com grande quantidade de informação, uma questão que é controvertida e delicada em todo o mundo, mas acho que Sua Excelência produziu a melhor solução à vista do direito brasileiro e das circunstâncias brasileiras em que o passado condena em matéria de intervenção estatal em tema de liberdade de expressão. Portanto, acho, honestamente, que até poderia votar a tese, prefiro não votar, mas não gostaria de deixar de louvar este voto que, como disse, é memorável do ministro Dias Toffoli. Essa observação eu gostaria de fazer, presidente. Muito obrigado, ministro Luiz Roberto Barroso. Então, agora já tenho condições de proclamar o resultado. O resultado deu-se por maioria, foi negado provimento ao recurso ordinário, vencidos em parte os ministros Nunes Marques, Edson Fachin e Gilmar Mendes. Com relação à fixação da tese, também por maioria foi fixada a tese, ora proposta pelo relator, e vencidos os ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Esse é o resultado. Presidente, Vossa Excelência me permite? Claro, claro. Eu fico vencido na primeira parte, alusiva a ter-se um caso afeição para o tribunal editar tese. Agora, suplantada essa visão, eu sufrago a primeira parte da proposta do relator, no sentido de ser incompatível, a tese, com a Constituição, a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos. Paro aqui. Considerada até a dispersão de fundamentos nos votos proferidos. E, evidentemente, quem estiver atuando no setor jurídico consultará esses votos para uma conclusão a respeito. Muito obrigado pela colaboração, ministro Marco Aurélio. Então, eu reproclamo
a questão relativa à tese, né? Então, em relação à tese, Se estivéssemos apreciando a matéria, eu não quis, evidentemente, buscar a reproclamação. Se já estivesse proclamado, eu, evidentemente, aceitaria, porque atuo em colegiado e a maioria sempre sábia. Eu fiz a ponderação porque Vossa Excelência ainda não tinha proclamado a tese. Pois não. De qualquer maneira, a posição de Vossa Excelência precisa ficar expressa no sentido que, quanto à tese, vencidos o ministro Edson Fachin e, parcialmente, o ministro Marco Aurélio. Senhor presidente. Pois não. Só para fazer um registro, um pedido, que a tese conste também da ata, da proclamação. Vossa Excelência gostaria que eu lesse a tese agora? Não é necessário ler, só para ficar certo que na forma que eu li vai constar na ata. Tá bem, presidente? Muito obrigado. Devendo constar da ata a proposta de tese, ora aprovada. Eu consulto o colegiado no seguinte sentido. Nós temos agora um processo, uma ação direta de constitucionalidade 6482, da relatoria do ministro Gilmar Mendes. Nós temos inúmeros amici curiae e temos também requerentes, interessados. Então, nós não teríamos tempo suficiente para, digamos assim, nenhuma das sustentações orais. Então, somente para a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Eu consulto colegiado se fracionamos só com a relatoria, se houver sustentações orais, ou em razão dos 10 minutos restantes para concluir os julgamentos de hoje, se nós deixaríamos tudo para a próxima semana, tanto o relatório quanto as sustentações orais. Ministro Marco Aurélio. Som. Se eu puder fazer uma ponderação, seria no sentido de deixarmos a totalidade para a próxima sessão de quarta-feira. Acho bastante razoável e a melhor forma prática para nós prosseguirmos os trabalhos. Se não houver oposição do colegiado, eu encerraria a sessão. Como relator é o ministro Gilmar Mendes, eu pergunto a Vossa Excelência se Vossa Excelência está de acordo com que deixemos para a apreciação conjunta do relatório, sustentações orais e voto para a próxima sessão, que será na quarta-feira que vem. Se Vossa Excelência se opõe a essa... Sim, presidente. Está de acordo? Sim, presidente. Eu acho que devemos, de fato, passar para a próxima quarta-feira, porque não teremos tempo. Tá bom. Então, com a anuência do colegiado, eu agradeço a presença de todos, desejo uma boa noite a todos os senhores, servidores, ministros, membros do Ministério Público e todos aqui presentes, e declaro encerrada a sessão.